Olá pessoal, Gaza na área e hoje nós vamos falar do setor de frigoríficos. Na semana passada eu iniciei o canal aí com o vídeo da Via Varejo e da ZEV4 porque eu acredito que estava num ponto assim, então num ponto de inflexão, principalmente por causa do corte da Selic essa semana. Então eu quis adiantar para passar para vocês a informação assim, podemos dizer na hora certa. Mas agora vamos expandir aí o nosso canal para outros setores e outras informações. Então vamos lá, apresentação primeiro dos quatro maiores frigoríficos do Brasil. Em primeiro lugar, JBS, fundada em Anápolis, Goiás, a terra do agro, literalmente, com faturamento aí anual maior do que 200 bilhões de reais. Em segundo lugar, Minerva, BIF3, né, para quem não sabe o siglo na bolsa. Na região ali de Barretos surgiu, cresceu muito com a festa do peão de Barretos, né, estimulou bem o gado naquela região. Em terceiro lugar, a minha queridinha Marfrig Frigoríficos. E por último, a BRF, que é a Sadi e Perdigão, né? Ela surgiu com a união da Sadi e Perdigão. Mas mais pra frente eu vou explicar mais sobre todas elas durante o decorrer do vídeo. Começar aqui pelo gráfico, né, uma análise gráfica, vem tendência de baixa desde 2021, que foi aí é, é, quando a Selic começou a esticar, passou de 8%, então todas as ações caíram, entraram em tendência de baixa aí nos últimos 2 anos, e agora estamos entrando numa recuperação. Lembrando que ela deu 9,1 de compra no semanal, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de operar, na última semana de maio e primeira semana de junho, onde além de dar o 9,1 de compra e confirmar ficar acima da M9, houve o cruzamento das médias, né? Essa semana aí tocou na 21 de novo e vamos ver, né? Lembrando que segunda-feira, dia 31, é o fechamento do mês. Eu acredito que está numa lateralização aí no fundo para depois partir. Lembrando, né, daquele padrão que a gente conversou aí nos últimos vídeos e nos últimos stories, o movimento que o papel faz de ficar lateral por muito tempo, olha aqui, ó, de 13 a 19 também, e depois foi lá para cima. Agora ela caiu há pouco tempo, né, se a gente for fazer essa comparação temporal aqui, gráfica, mas ela tá com uns números muito bons, né? É uma empresa assim interessante. Então vamos lá um pouco mais sobre análise fundamentalista. Marfrig. PVP praticamente 1, valor patrimonial de 7,15 e lucro por ação de 5,19, considerando o último balanço processado que foi o primeiro trimestre de 2023. Então aqui de cara eu já vou separar ela das outras, né? Vamos lá para a JBS, por exemplo. JBSS3. Ó, eu vou considerar só o básico: PVP, valor patrimonial e lucro por ação. PVP da JBS está quase no mesmo patamar. VPA de 20 e ela está R$ 18. Lucro por ação de 4, lembrando. Marfrig está 7 e aqui está 18. E a Marfrig ainda deu mais lucro por ação. E o ROI dela foi menor, só que o ROI agora ele está contaminado por causa dessa variação do preço do boi gordo. Então, isso daqui vai variar muito nos próximos, tanto nos anteriores quanto nos próximos resultados trimestrais. Então, acho que não é uma coisa assim. Você tem que entender o contexto geral da empresa, né? Não um ROI único específico. Você imagina, por exemplo, aqui, entramos na Minerva agora, BIF3. Se ela tivesse um ROI perene de 123%, a gente ia passar a Apple, né? Ia para US$ 1 trilhão. E a gente sabe que não é assim que funciona. Bom,
ponto negativo da BIF3 Minerva. Já estamos aqui, ó, 11 vezes o valor patrimonial. Não dá, né, gente? Então aqui já temos o divisor aí entre JBS, Marfrig e Minerva. Uma coisa que eu queria só comentar com vocês também, a JBS ela tem muita escala, né? Ela vende muito para a China, a carne in natura e etc. A Minerva Beef 3 ela já tem um público-alvo ali mais na carne premium, né? Tem aquela coisa, a Ana Paula Angus, tem a Minerva Angus, então a ideia aí é um consumidor ali para fazer um churrasco mais premium, assim, que se a gente considerar a desaceleração da economia aí, né, nos últimos meses depois da eleição, também não tá bombando. Nesse ponto, nesse, vamos dizer assim, alvo da empresa, a Marfrig se destaca porque ela produz hambúrguer. Principalmente faz uma distribuição muito grande de hambúrguer nos Estados Unidos, que é o maior consumidor de hambúrguer do mundo, e isso gera um pouco mais de valor agregado ao produto dela, entendeu? Então é muito interessante nesse sentido. E por fim tem a BRF aqui que eu não comentei com vocês, porque a Marfrig é dona de 33% da BRF. Eles entraram aí mais ou menos em 2022, se não me engano, completaram o limite aí da participação, que isso eu já vou explicar para vocês logo em seguida também. Vamos lá, a empresa está sofrendo, não só a Marfrig, mas todas as empresas do setor de frigorífico estão sofrendo por causa da queda do preço do boi gordo, né? Até peguei um gráfico aqui para vocês, histórico corrigido pelo IGPM, né? Porque se você pegar o não corrigido, ele teve uma multiplicação exponencial. O corrigido, a gente vê que a oscilação não é tão extravagante assim, né? Lembrando que ela tem o preço do boi tem uma média aqui em torno, ó, de 230 mais ou menos, 200, 220, 240 é a média padrão do preço do boi gordo e é onde ele se encontra hoje, em torno de 240, 234. Lembrando que cada estado tem uma pequena diferença de um para o outro aqui dentro do Brasil, né? E essa alta extrema que foi aquela impressão de dinheiro infinita aí que teve, né, durante a pandemia de todos os governos, e não tudo deu uma esticada, né? Igual o preço do minério também, aí questão aí que a gente comentou também sobre a Vale e tudo mais, né? Agora tem uma diferença interessante nessa questão, porque por exemplo, a Marfrig ela é uma empresa assim do setor secundário, né? Então, se o preço do boi está caindo, quem vai sofrer é o pecuarista, que é ele que está arcando vamos dizer assim, a produção do boi. A Marfrig ela vai comprar o boi e depois vender. Então ela só tem que prestar atenção nesse espaçamento entre o tempo que ela vai comprar o boi, é, é, abater ele e chegar no ponto de venda. Então isso daí também cabe dentro da administração. E aí que está um ponto interessante. Quem é o administrador? Marcos Antônio Molina dos Santos. Marcos Molina, o cara que fundou a própria empresa, juntamente com a Márcia dos Santos, a sua esposa. Lembrando que eles têm esse fundo aqui de participação, que somado todas as posições, eles têm 53% da empresa. Então, assim, não é o olho do dono que engorda o gado. O cara que fundou a empresa está tomando conta dela. E na minha visão, ele está gerindo a empresa de uma forma muito bem ajustada, assim, muito, muito boa. Uma ótima gestão. Outra coisa interessante, ações em tesouraria, 3,47%. Ela está com um programa de recompra de ações que vai até próximo de 5%. E isso é um dado, uma informação interessante que a gente pode casar aqui com a análise gráfica, que se vocês olharem o papel, ele veio caindo aqui e estacionou na faixa de 6,50, 6,30, e justamente nessa região aqui, o robozinho de compra da empresa estava comprando ações. Então, se o próprio,
vamos dizer assim, dono da empresa está comprando nessa região, é um ponto interessante de entrada, né? Que mais que eu ia falar para vocês? Algumas informações aqui. Ela tinha entrado no setor de aves lá em 2009, só que aí a operação não foi para frente. Que foi também, ele pegou o dinheiro do IPO aí, né, para investir, para crescer, né? Porque o objetivo de você fazer um IPO é você coletar dinheiro para investimento na própria empresa, né? Entraram na bolsa em 2007, em 2008 veio o subprime, caiu, aqueles ainda tinha caixa, tanto que iniciaram a operação nos Estados Unidos e é, comprou a Sadia, né, se não me engano. Não, não é Sadia, não, é a Seara, Seara. Então agora eles estão investindo na Sadia e Perdigão pelo fato de estar entrando na BRF, que eu já vou explicar para vocês. Enfim, graficamente é isso, interessante. Outra coisa interessante sobre o programa de recompra que vai até 5%. A empresa, ela pode, isso é uma forma de beneficiar o acionista da mesma forma que o dividendo, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, porque lá o dividendo é tributado. Então, o costume lá é que as empresas recomprem as suas ações e depois cancelem essas ações recompradas como uma forma de aumentar o valor das ações restantes. E a Marfrig fez isso em 2022, o ano passado, em agosto. A Marfrig anuncia o cancelamento de ações e anuncia um novo programa. Olha lá, ó. Marfrig aprovou o cancelamento de ações mantidas em tesouraria. O que acontece? A empresa compra as próprias ações, cancela elas, destrói elas e o valor de mercado delas é distribuído para as ações restantes. Então eles fizeram isso e anunciaram um novo programa de recompra que é o que está vigente no momento, que foi utilizado para recomprar aqui na faixa de 6,50 mais ou menos, que segurou o papel aí até ele romper a 9 aqui e querer iniciar uma nova tendência. Outra coisa importante, lembra aqui que eu falei sobre as 4 empresas e não comentei muito sobre a BRF? Justamente porque dois pontos, dois pontos. A Marfrig investiu lá em 2009 em aves, não deu certo. Então eles venderam a posição e agora, em 2022, estão entrando novamente nesse ramo. E aí, qual foi a forma que eles entraram? Compraram ações da BR Foods, está aqui no próprio site da B3, empresas listadas. Compraram a posição de 33,31%. Aí você pergunta assim, por que 33,3%? Por quê? Se ele passar de 33,33, se aqui no lugar do 1 virar 4, dentro do Estatuto Social da BRF, ele é obrigado a fazer a OPA, tirar o papel do mercado e fazer a fusão com a, a Marfrig, né? E aí o que eu acho? Eu acho que ele está interessado também na valorização das ações, né? Não só ali na participação dos lucros que ele vai ter aí, a BRF está se ajustando. A BRF também passou por muitos problemas, teve aquele rolo lá, a Operação Carne Fraca, um monte de coisa. Né? Como eu falei aí na live do fechamento semanal, o Brasil tem as empresas que já passaram por escândalo e as que vão passar. Então, a BR Foods também já passou, caiu lá, eu lembro desse papel aqui, algo em torno de R$ 60 lá para trás. Olha lá, ó. 2015, R$ 60. Eu lembro, eu entrei mais ou menos na bolsa nessa época aqui. E eu falava, nossa, que ação cara, né? Aí agora, ó, caiu tudo, R$ 9. Lembrando que a diferença de gestão daqui e aqui nem se compara, né? A empresa melhorou bastante, mas se a Marfrig está investindo nela, você investindo na Marfrig investe nela indiretamente, sendo que a Marfrig tem uma gestão muito melhor. Então, é Marfrig deles. Bom, dividendo ela paga. Aqui que eu acabei de explicar para vocês a diferença entre dividendo e recompra de ações.
Ela paga dividendo e o padrão dela é pagar no final do ano, tá vendo? Dezembro, dezembro, dezembro. Só que foi diferente, mas ó, setembro, dezembro, setembro, dezembro. Então o resultado vai sair aí no próximo dia 14 de agosto. Talvez eles anunciem, conjuntamente com o resultado, um dividendo aí ainda dentro desse ano. Lembrando que ela teve um lucro muito bom esse ano. Que ela foi contabilizada aí pelo número de ações é 5,19, né? Muita coisa, é muita coisa. O ROI é que eu expliquei para vocês que não dá para ter muita base por causa da variação do preço do boi gordo, né? Então é uma história um pouco mais complexa. Que mais? O mercado americano dela, principal ramo é o hambúrguer, né? Ah lá, o que eu quis dizer, o que eu falei para vocês agora há pouco, a combinação da alta do custo do gado, redução dos créditos sobre produtos no spread de 12% menor. É o que eu falei para vocês. Eles têm que aliar o preço de compra do gado, a manufatura, né, o abate do gado, até chegar lá no ponto de venda para o consumidor final e dar lucro nessa operação. O X da questão da gestão dessa empresa é essa. E assim, dentro do setor, para mim, é a mais barata, que tem o maior potencial aí. E é uma gestão bem bacana, principalmente por causa do setor de hambúrguer, né? Que tem aí dentro desse assunto, a gente pode considerar que numa visão de longo prazo, fazendo uma média de ROI, ela vai ter um ROI melhor do que a da JBS, por exemplo, que só vende a carne in natura. Ou talvez ela empate aqui com a Minerva, que é a Bife, por causa que a Minerva tem um valor agregado maior nos seus produtos, né? Então, mas assim, dentro da minha visão, Marfrig dentro do setor de frigoríficos é a mais barata. Bom, pessoal, é isso daí. Eu não vou me estender muito, não. Eu já falei aqui o que eu tinha que falar pra vocês. É a minha análise, é o que eu faço, né? Eu já faço isso aqui naturalmente. É muito simples pra mim tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então, agora eu resolvi criar o canal aí e passar essas informações adiante, que eu sei que são bem valiosas e que facilita muito na hora de investir, né? Em vez de ficar lendo relatórios de páginas e páginas. É isso daí, galera. Até o próximo vídeo e um abraço.